A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o pastor Edri Costa, pastor pelo Ministério Madureira, congrego na Assembleia de Deus Campo de Campinas, em Goiânia, Goiás, e temos como presidente nosso bispo Oídio José do Carmo e a sua esposa bispa Neuza César. Atualmente, eu auxilio nos trabalhos aqui no setor Santa Helena, no Campo de Campinas de Santa Helena, e temos aqui como dirigente da nossa congregação o nosso pastor Jales Caetano e a sua esposa Suzy Darley. Esse canal aqui, ele foi criado para promover a palavra de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, sempre procurando pregar a palavra de Deus aqui com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. E hoje eu estou aqui para nós gravar mais uma lição na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos no terceiro trimestre de 2023 e estamos estudando os profetas menores do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, justiça e fidelidade a Deus e anunciando a esperança da salvação através do Messias. Essas aulas também têm como objetivo ajudar professores e alunos na elaboração de suas aulas. E hoje nós já estamos na lição de número 3, que será lecionado no próximo dia 16 de julho de 2023, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim utilizam a revista da editora Betel. Temos como comentarista do nosso trimestre o pastor Antônio Paulo Antunes, homem de Deus que foi usado para elaborar essa revista com essas lições tão poderosas acerca dos profetas do Antigo Testamento, os profetas menores. E hoje já estamos na lição de número 3, como eu falei, Joel, a mensagem de juízo e um chamado ao arrependimento e promessas. Mas antes da gente entrar na nossa lição, eu quero aqui agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal, você que já compartilha, comenta, deixa sempre o seu like aqui. A sua participação é muito importante. E você que está passando aqui pela primeira vez, se esse vídeo aqui te ajudar, se esse vídeo aqui te abençoar esse conteúdo, eu te peço que no final desse vídeo, deixe um like, deixe um comentário, diga a cidade onde você está falando, para que eu venha te conhecer e assim estar respondendo você assim que possível. E vamos para a nossa aula. O texto áureo da nossa lição está escrito assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel 1,14. Verdade aplicada. O avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno e quebrantamento e oração. Olha aí, os objetivos da nossa lição: apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel. 2. Destacar a mensagem do profeta Joel. E 3. Ressaltar lições do profeta Joel para os dias de hoje em que vivemos. O nosso texto de referência está localizado em Joel capítulo 2, verso 28, 27, 28, 29 e 32. Se você não tem a revista da editora Betel, eu peço a você que pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura neste momento. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos ou jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, está aqui nosso texto áureo, mas antes de a gente começar, entrar de vez na lição, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos dê graça, nos dê sabedoria, venha dar a inspiração desta palavra, para que eu venha transmitir ao ouvinte, venha transmitir a você, e que o Senhor venha estar nos abençoando poderosamente, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Ore comigo. Pai poderoso que está no céu, Deus, neste momento eu sou grato a Ti, Senhor, por mais esse privilégio, Senhor, de estar aqui na Tua presença, de estar gravando esse vídeo, de estar estudando essa lição tão poderosa, Deus, do livro do profeta Joel. Pai, muito obrigado porque o Senhor usou esses profetas, Senhor,
para poder escrever esses livros que foram inspirados pelo Senhor e que o Senhor Deus guardou estas palavras no decorrer dos anos e chegou até nós. Pai, nós somos gratos a Ti. Agora eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria para que nós possamos entender a Tua palavra e poder aplicá-la de maneira correta. Deus, abençoe este ouvinte nesse momento que está aqui orando comigo, que vai estudar esta lição, que o Senhor possa abrir também o entendimento dele, para que ele venha compreender a palavra do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Então, meus amados irmãos, chegamos à tão esperada lição do profeta Joel. O tema aqui, mensagem de juízo e um chamado ao arrependimento e promessa. O próprio tema da lição já está aqui dividindo a lição em mensagem de juízo, chamado ao arrependimento e promessas, exatamente como está no livro do profeta Joel. Primeiro foi escrito a palavra sobre juízo, depois sobre o chamado ao arrependimento e após o chamamento para o arrependimento vem as palavras do Senhor como promessa ao seu povo. E o que temos aqui acerca do profeta Joel é que o profeta Joel ele está localizado, como eu falei na aula passada, os profetas menores, eles estão menores não por causa da autoridade do seu livro, mas por causa do conteúdo que eles escreveram. E o profeta Joel está entre esses profetas menores do Antigo Testamento. O profeta Joel, ele profetizou sim para o reino do sul em Judá, em Jerusalém, para o povo de Deus que estava ali naquele reino, no reino de Judá. Então, Joel ele faz várias referências acerca da cidade de Jerusalém, comprovando assim que ele pode sim ter nascido nesta cidade. Jerusalém pode ter sido a sua cidade natal. O seu nome significa o Senhor é Deus. Então essas são as primeiras informações que nós temos acerca do profeta Joel, um profeta esse de tanta importância para o povo de Deus, deixou uma palavra tão poderosa para os nossos dias, que eu tenho certeza que nós vamos aprender a sua palavra. É escrita aqui pelo profeta Joel. E se fosse você, eu ficaria ligado até o final desta aula, porque Deus tem coisas poderosas para mim e para você. Vamos para o tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Joel. Aonde aconteceu a mensagem, aonde o profeta Joel estava, qual que é o ano da mensagem do profeta Joel. Então nós vamos ver aqui no tópico 1. Joel profetizou numa época de grande devastação. Está aí a primeira informação que a revista já nos traz. Joel, ele profetizou em um tempo difícil para a nação de Judá. No contexto histórico que Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente a uma destruidora praga de gafanhoto e uma grande seca. Está aí mais uma informação para você, professor, elaborar sua aula, já entrando com esse assunto para os seus alunos. Joel ele profetizou nesse cenário, na qual Israel estava passando por um período de seca, e além desse período de seca, Israel foi atacado por um grande exército de gafanhoto, que nós vamos ver mais aqui à frente como foi que aconteceu toda essa destruição. O povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. O povo ainda não estava totalmente afundado na apostasia, no abandono da fé, no abandono ao verdadeiro Deus, porém já se caracterizava por um notável formalismo, ou seja, as pessoas estavam vivendo uma vida apenas de religiosidade, apenas apresentando sacrifícios e apenas fazendo rituais que não estava mais agradando o Senhor. Tanto é que na outra lição do profeta Oséias, que nós lemos semana passada, o Senhor não queria mais holocausto, o Senhor queria que o povo viesse lhe conhecer verdadeiramente. Então, aqui já traz essas informações para nós, que o profeta Joel profetizou em um tempo muito difícil, de grande escassez e de um grande ataque de gafanhoto que atingiu a cidade de Jerusalém, ali no reino de Judá. Tópico 1.1. Conhecendo um pouco mais sobre o profeta. Aqui nós vamos ver um pouco mais sobre o profeta, como eu já falei na introdução. O nome Joel significa o Senhor é Deus. E assim como outros
não há uma biografia nos textos bíblicos sobre o profeta, ou seja, todos os demais profetas, eles começam o seu livro apresentando algum monarca da época, identificando assim a data que o livro foi escrito. Porém, o livro do profeta Joel não nos traz todas essas informações. O profeta Joel começa com o seu livro dizendo assim: veio a palavra do Senhor ao profeta Joel, filho de Petuel. Então, aqui somente cita o nome do seu pai, que com certeza era um homem importante naquela época, porque foi citado aqui no livro do profeta Joel. Mas há uma grande divergência entre os estudiosos da Bíblia, entre os teólogos, sobre a questão da data em que foi escrito o livro do profeta Joel. Então nós não podemos afirmar exatamente a data que foi escrita. Há grandes especulações. Uns dizem que foi no ano de 825 a 770 a.C., outros citam outras datas, porque o profeta Joel ele não cita aqui no seu livro o cativeiro babilônico nem antes e nem depois, e também ele não cita aqui a invasão dos assírios ao reino do norte, nem antes e nem depois. Então, algumas palavras que o profeta Joel ele coloca aqui, apontando para os fenícios, para o Egito, para Edom, levam as pessoas a especular acerca da data que foi escrita o livro. Porém, não podemos afirmar. Então, no próximo domingo, não entre neste assunto, porque você não vai chegar a um resultado satisfatório, porque não há um consenso até mesmo entre os estudiosos da Bíblia. Apesar da escassez de informações sobre Joel, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro faz uma referência ao profeta, uma referência à profecia dele, ratificando assim o seu ministério. Então, o que temos de informação acerca do profeta Joel é que lá no Novo Testamento, depois do derramamento do Espírito Santo, depois do dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, no seu primeiro sermão, ele cita ali as profecias do profeta Joel, ali confirmando o ministério do profeta. Então, essas são as informações básicas que nós temos a respeito do profeta Joel. Vamos para 1.2 da nossa lição. A invasão dos gafanhotos. Vamos entender um pouco melhor acerca desta invasão, como ela sucedeu. Então vamos ler aqui. Nos dias de Joel aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhoto que devastou toda a plantação, deixando o povo com fome, miséria e seca. O gafanhoto, meus queridos irmãos, é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Onde esses gafanhotos passam, ele destrói toda a vegetação, causando nos lugares grande fome, miséria e seca. E esses gafanhotos aqui, que são mencionados no profeta Joel, eles passam por 4 fases em sua vida, que são relacionadas diretamente em Joel capítulo 1, versículo 4, se você puder depois ler, como se fosse 4 tipos diferentes de gafanhoto. O gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o devorador e o destruidor. Então, à medida que um ia passando, após o outro deixava uma destruição ainda maior. Ou seja, depois que o cortador passou, causou uma destruição, veio o migrador, destruiu mais ainda. Após o migrador veio o devorador e após o devorador veio o destruidor. Então, naquela época era comum o povo da Palestina ser atacado por essas pragas, grande exército de gafanhoto vindo contra os vilarejos, contra as cidades, e um verdadeiro ataque. Então nós temos menção também desses insetos lá no Egito, uma das pragas que Deus ali permitiu para trazer juízo ali sobre o Egito e para libertar o seu povo. Nós sabemos que os gafanhotos naqueles dias trouxeram grande devastação ao povo, e fome e miséria. Também nós temos aqui no profeta Joel esta mesma ocorrência de gafanhotos ali devastando a cidade de Jerusalém, porque eles eram levados por ventos do deserto para esta cidade, e onde eles passavam, eles causavam grande destruição. Mas nós vamos ver aqui mais à frente, no tópico 1.3, que há uma necessidade urgente de arrependimento, ou seja, nós podemos perceber que não foi apenas um ataque de gafanhoto qualquer, um ataque qualquer de gafanhoto, mas dessa vez foi um ataque muito mais devastador, e nós vamos ver um pouco mais aqui no 1.3. A necessidade urgente de arrependimento. Olha aí a palavra do Senhor, trazendo a palavra arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo para o arrependimento e a santificação.
O Senhor diz a todos, independente da idade, deveriam se arrepender, tanto jovens como adultos, idosos, todos, liderança, todos deveriam, num grande ajuntamento, se reunir para se santificar ao Senhor, para buscar o Senhor e demonstrar um arrependimento profundo ao Senhor, porque o Senhor estava pedindo: congregai povo, santificai congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam os noivos das suas recâmaras e as noivas do seu tálamo. Assim diz a palavra do Senhor lá em Joel capítulo 2, versículo 16. Então, essa foi a palavra que veio da parte do Senhor ao profeta Joel, para que o povo viesse se arrepender. Então, mediante aquela praga, mediante a toda aquela catástrofe que a nação, o povo de Jerusalém estava vivendo, o profeta Joel, ele percebeu uma mudança climática, uma mudança uma mudança no comportamento daqueles gafanhotos, porque não era apenas um ataque qualquer, mas era algo que ele nunca tinha contemplado, nunca tinha visto. Então Joel, ele pôde perceber que ali sim estava ali sendo executado um juízo de Deus. Joel viu aquele grande exército de gafanhoto e o próprio Senhor na frente daquele grande exército trazendo juízo para a nação de Israel, para o seu povo. Então o profeta Joel, ele atento a essas questões, atento às mudanças climáticas, atento à vegetação, atento a tudo que estava à sua volta, ele percebeu que aquilo ali não se tratava apenas de uma invasão, mas de algo vindo da parte de Deus, um juízo da parte de Deus para que o povo viesse se voltar ao Senhor. Sempre que o Senhor traz um juízo sobre a face da terra, é com o objetivo não de somente castigar o seu povo, não para demonstrar que ele é um Deus mau, não, é para que o povo venha se aproximar dele. Ou seja, todas as vezes que o Senhor permitir um juízo na minha e na sua vida, não é porque ele quer nos ver sofrendo, nos ver derrotado, é porque o Senhor, ele tem um cuidado e ele quer estreitar relacionamento comigo e com você. Então, essa aí é a mensagem de Deus para mim e para você através desse vídeo. Sempre que vier um juízo sobre as nossas vidas, sempre que vier uma prova, uma dificuldade, é o Senhor permitindo para que nós venhamos a se aproximar cada dia dele mais e mais. Então, vamos para o tópico de número 2, a mensagem do profeta Joel. Então, aqui mais mais informações acerca da mensagem do profeta. A singularidade do profeta é que ela se origina de uma experiência cotidiana, como eu acabei de falar. Era algo normal, invasão de gafanhoto naqueles dias, praga de gafanhoto. Sua mensagem se destinava tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Todos estavam sendo alertados, chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum, conversão e contrição, ou seja, entrar com o coração contrito na presença do Senhor. Então, 2.1, o profeta traz um alerta, o alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal, tá vendo? Qualquer sinal de desordem à natureza, como eu acabei de explicar, era entendido como um castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipse seca eram sinais de que a natureza estava mudando, eram sinais que deveriam ser entendidos como um castigo de Deus, catástrofe, inundações. E quando Joel viu aquele grande exército de gafanhoto, ele entendeu que era assim um juízo vindo da parte do Senhor. Então, hoje não está sendo diferente. O próprio Senhor Jesus, ele disse que nos últimos dias haveria uma mudança no comportamento da natureza, da vegetação. Então ele falou, quando houver rumor de guerra, quando houver terremoto em vários lugares, quando a natureza começar a manifestar alterações, é porque está próxima à vinda do Senhor. É o que nós temos visto hoje, ao ligar os telejornais, ao ler revista, ao ver noticiário na internet, nós podemos contemplar que tudo isso hoje está acontecendo. O Senhor está dizendo através da natureza, eu estou voltando, a cada dia que se aproxima, eu estou mais perto de vir buscar a minha igreja. Então, cabe a mim e a você ficarmos atentos aos sinais, ficarmos atentos a tudo que a natureza tem para nos apresentar acerca da volta do Senhor Jesus. Então, esses sinais, eles provocaram uma grande reflexão no profeta, naquilo que desagradava ao Senhor. Nos 2 primeiros capítulos de Joel, percebe-se um cântico triste. Apesar disso,
descreve que o país lamenta como virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade, ou seja, Israel, devido àquela situação, àquela circunstância, aquele cenário que estava vivendo, estava passando por grande dificuldade e estavam passando por um momento de tristeza geral no país pela grande devastação que aquele exército de gafanhoto trouxe naquele dia, porque essa invasão de gafanhoto ela foi literal, ela foi algo que realmente aconteceu, mas Joel entendeu através daquilo que não era apenas uma invasão, mas era o próprio Deus no comando de tudo para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Então, essa era a alerta do profeta Joel para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para o Senhor, porque a natureza estava indicando que Deus não estava se agradando da forma como Israel estava se comportando diante dele. Então, o Senhor, ali, ele traz essa alerta, esse juízo ao povo. Mas nós vamos perceber daqui para frente que após Joel detectar que isso era um juízo de Deus sendo executado na terra, agora o Senhor vai trazer aqui uma promessa, porque Joel, ele chama o povo, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que Joel chama o povo e ele consegue trazer e consegue atrair a atenção do povo e leva o povo a um arrependimento, conforme nós vamos ver a partir do 2.3. Mas aqui no 2.2 está dizendo que há esperança no meio da catástrofe. Há esperança no meio da catástrofe? Você acha que há esperança? Então fica aí uma pergunta para nós, se há esperança no meio de uma catástrofe. Vamos ler aqui. A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança e derramamento do Espírito Santo. É o que está escrito lá em Joel 2,28, que o Senhor, após essa devastação, após Israel passar por todo esse processo, ser atacado por esses gafanhotos, passar por um período de grande fome e seca, agora o Senhor resolve, através do arrependimento do povo, viu que o povo realmente deu ouvido à voz profética e o povo resolveu ali se arrepender dos seus pecados, quebrantar o coração diante do Senhor e entraram com contrição diante do Senhor, como diz aqui no texto. Então o Senhor viu ali um coração quebrantado do povo e o Senhor traz essa promessa de derramamento do Espírito Santo, na qual o Senhor diz que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e dizendo que depois deste acontecimento todos iriam profetizar. Eu vou ler aqui para vocês aqui, o versículo 28. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, depois da calamidade, depois da seca, depois de toda a devastação que aqueles gafanhotos causaram ali na nação, o Senhor estava dizendo à nação de Israel: eu vou levantar vocês novamente e vocês vão profetizar, vocês vão voltar a ter sonho, vocês vão voltar a ter visão. Então o Senhor lhe traz uma mensagem de esperança no meio daquela grande catástrofe. O Senhor estava trazendo ali uma mensagem de esperança ali para o seu povo. Então, isso veio se cumprir literalmente, esta passagem aqui de Joel 2,28 veio se cumprir literalmente lá em Atos, no capítulo 2, quando toda a igreja estava ali reunida após Jesus, ele ter sido assunto ao céu, ter voltado para o Pai. Toda a igreja estava reunida ali em Jerusalém, na qual estava obedecendo uma ordem do Senhor, e eles estavam ali reunidos orando em comum, unidos e reunidos na presença de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar no dia de Pentecostes, e ali todos foram cheios, e ali literalmente se cumpriu a palavra que o Senhor disse aqui ao profeta Joel que faria no meio do seu povo, que seu povo não seria mais apenas um povo envergonhado, mas que o Senhor ia restituir novamente daquilo que eles perderam, e depois o Senhor ia derramar o seu Espírito Santo. Então, remetendo para os nossos dias hoje, será que tem esperança em meio à catástrofe que estamos vivendo, em meio ao abandono de muitas pessoas à sã doutrina do Senhor, em meio a tantas pessoas que estão brincando de ser cristão, ao meio de tantos ímpios aí que estão esmagando, tentando esmagar a igreja do Senhor, que estão aí zombando do povo de Deus, roubando da obra do Senhor, pessoas blasfemando contra Deus? Será que ainda tem esperança em meio a essa catástrofe? Mas o Senhor levanta esse profeta Joel, e essas mensagens do profeta Joel ecoam até nós hoje. E hoje eu estou aqui para dizer para você que ainda assim
tem esperança. Estamos vivendo um tempo de graça, um tempo que o Senhor está derramando ainda a sua misericórdia. O Senhor está dando oportunidade, dizendo assim, ainda tem jeito no meio dessa catástrofe que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma situação difícil na sua vida, na qual você olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente e para trás e disse, não tem mais jeito, eu estou no fundo do poço, para mim não há mais solução. Mas eu quero liberar uma palavra para você através deste vídeo, em nome de Jesus. Ainda tem solução, basta você se arrepender, quebrantar o seu coração diante do Senhor, porque com certeza o Senhor está aí de braços abertos para promover a tão sonhada esperança que você quer e que você precisa. Então, quer ser feliz, quer ser abençoado, quer ser uma pessoa bem-sucedida, então se arrependa dos seus pecados, faça o que é certo e com certeza para você haverá sim esperança. Não dê a voz ao maligno, não dê ouvido à voz do maligno, não dê ouvido àqueles que só querem ver o teu mal, estão te caluniando, te acusando, mas dê ouvidos à voz profética. Homens e mulheres estão sendo usados para pregar a palavra de Deus e você precisa ouvir os santos homens de Deus, que ainda hoje são uma voz que ecoa em meio a tanta calamidade que nós vivemos nos dias atuais. Então aqui no 2.3, nós vamos ver aqui os frutos do arrependimento. Então nós vamos ver aqui o resultado que trouxe ali, através do arrependimento do povo, o resultado que eles obtiveram. O arrependimento sincero move o coração de Deus. Então, quer mover o coração de Deus, quer atrair a presença do Senhor, arrependa-se enquanto há tempo. Vamos nos arrepender enquanto há tempo. É bem verdade que esta palavra, eu vou abrir um parênteses aqui, é bem verdade que esta palavra arrependimento já não é tanto pregada mais nas igrejas, porque esta palavra ela não atrai multidões, esta palavra ela confronta, e nós sabemos que estamos vivendo tempos em que estamos vivendo um evangelho que as pessoas estão vivendo um evangelho do conforto e não do confronto, onde as pessoas hoje não querem mais ser confrontadas, as pessoas não querem mais ouvir a verdade, as pessoas não querem mais negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus e viver uma vida verdadeira diante do Senhor. Aí você pergunta, pastor Ed, mas o que é arrependimento? Arrependimento é a mudança de direção, ou seja, você está indo no caminho errado e você percebeu que você está desagradando o Senhor, que esse caminho que você está trilhando está levando você para a perdição, então você cai em si, você faz como o filho pródigo caiu em si e lembrou do pai e ele se arrependeu e voltou. Isso é mudança de vida, é mudança de direção, na qual quando a pessoa muda, quando a pessoa arrepende, ela volta a fazer parte do reino de Deus, ela volta a ser filho de Deus e ela passa a gozar das bênçãos espirituais do Senhor. Então, é bem verdade que muitas pessoas estão deixando de pregar esta palavra, porque até mesmo um vídeo falando sobre arrependimento não gera engajamento aqui na plataforma, mas não tem problema, nós vamos continuar pregando, porque nós não estamos aqui para somente ganhar seguidores, mas estamos aqui para pregar a palavra de Deus. É muito importante a participação, é muito importante as pessoas se inscrever, isso é muito importante para nosso crescimento, mas o mais importante aqui é falar a verdade enquanto há tempo. Sabe por quê? O arrependimento é uma palavra que sempre foi pregada desde o Antigo Testamento até o começo do Novo Testamento e dura até hoje. Por quê? Porque nós sabemos que quando João Batista, lá no deserto da Judéia, a sua primeira mensagem que ele pregou foi sobre o arrependimento. Jesus, no decorrer do seu ministério, pregou muito sobre o arrependimento, chamando o povo de volta para a sua presença. Nós podemos perceber, irmãos, lá no sermão do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, o primeiro sermão do apóstolo Pedro foi acerca do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados vossos pecados. Ainda que pregar sobre arrependimento hoje traga algum desconforto para o pregador, traga alguma perseguição, não tem problema. O importante é fazer a vontade do Senhor. Quantos profetas foram mortos, foram queimados em praça pública, foram enforcados, mas não negaram a fé e não deixaram de pregar o arrependimento. Então que nós hoje, como igreja do Senhor, você que é professor, pregue sobre o arrependimento, porque fazendo assim, você irá agradar o Senhor, porque você está pregando a genuína palavra de Deus, assim como o Senhor espera de todos nós. Porque após o arrependimento, igreja do Senhor,
Irmãos em Cristo que estão me ouvindo, o Senhor garante que Ele vai enviar de novo o trigo aqui, ó, conforme Joel capítulo 2, versículo 19. Eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e não mais entregarei ao opróbrio. Então o Senhor está dizendo aqui que se houver um arrependimento verdadeiro da parte do povo, daqueles que estão pecando, daqueles que estão longe da sua presença, o Senhor garante novamente que haverá trigo, o Senhor garante novamente que haverá óleo, o Senhor garante novamente que não vai mais entregar o seu povo, os seus filhos nas mãos dos seus inimigos. Então o Senhor garante que nós seremos fartos. Quantas pessoas estão aí vivendo uma vida de miséria, uma vida de sequidão, uma vida longe de Deus e não tem essa coragem, essa ousadia de se arrepender. Mas se arrepender, o Senhor garante com certeza que vai cumprir as suas promessas e no final, querido, querida, é vida eterna para aqueles que se arrependem, para aqueles que deixam as práticas mundanas, para aqueles que param de fazer as coisas que desagradam a Deus. No final é vida eterna. Então é o que nós mais queremos, é a vida eterna, mas para isso precisamos nos arrepender. Arrependa-se enquanto é tempo, arrependa-se, rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração, faça alguma coisa, se jogue no pó, mas se arrependa porque o Senhor, Ele quer sim executar na sua vida os seus projetos, as suas promessas, mas para isso Ele precisa que você venha se arrepender. Aleluia! Então, esse tópico é o tópico do arrependimento e vai continuar também aqui no tópico 3. Vai falar um pouco mais sobre arrependimento. E Joel para o dia de hoje? Será que o livro de Joel ainda vale para o dia de hoje? Essa pergunta fica no ar e vamos tentar responder da melhor maneira possível aqui. Será que ainda o livro de Joel fala hoje? Será que esse livro é para nós? Claro que sim. Toda a Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela vem falar de Cristo e se fala de Cristo é sim para a igreja atual de hoje. Então as palavras de Joel ainda têm o mesmo valor. Pecado ainda é pecado, abominação ainda é abominação, como eu posso dizer aqui, o povo ainda continua nas mesmas práticas do Antigo Testamento. Hoje muitas pessoas estão vivendo da maneira como quer, estão aí vivendo uma vida regalada, longe de Deus, e o Senhor chama para o arrependimento. Então o livro de Joel é assim um livro atual para nossas vidas. Então, mensagem de Joel, do profeta Joel é clara: havendo arrependimento autêntico e fidelidade da parte do povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário. Olha aí, um cenário que estava em catástrofe, um cenário caótico, em um cenário de vitória definitiva. Oh, glória a Deus! A palavra do Senhor é fiel. Se a gente praticar a palavra de Deus, se a gente se arrepender, o Senhor pode mudar o cenário, o Senhor pode mudar a tua história, o Senhor pode mudar a tua vida. Quem está embaixo, o Senhor pode colocar lá em cima. Sabe por quê? O Senhor quer nos dar a vitória definitiva. 3.1. Arrependimento genuíno, ou seja, um arrependimento verdadeiro. Sabe por quê? Tem pessoas que até se entristecem, até ficam tristes com o pecado, mas elas não mudam, elas continuam dia por dia na prática do pecado. Vamos ler aqui. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta os seus compatriotas a buscar a santificação e um quebrantamento maior, e maior submissão ao Senhor. Então, diante daquela situação, Joel, ele convoca o povo para se submeter à vontade de Deus, para se santificar, para buscar o Senhor, porque fazendo assim o povo alcançaria a misericórdia de Deus. E Joel vem dizer assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra. Ou seja, Joel estava chamando o povo para a santificação. Joel estava dizendo: se separe para o Senhor, se separe para Deus, porque com certeza fazendo assim vocês vão agradar o Senhor e o Senhor vai mudar a história de vocês, o Senhor vai mudar o cenário. Então essas mesmas palavras ainda ecoam em nossos corações ainda hoje, o Senhor dizendo: se separe, igreja minha, se separe das coisas do mundo, porque fazendo assim com certeza o Senhor vai nos entregar a vitória definitiva no final, que é estar com Ele lá no céu de glória. Então o Senhor, para que nós pudermos acessar o céu, é necessário que a gente se santifique. Sabe por quê? Sem santificação ninguém verá Deus. Hebreus é claro falando sobre isso. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quer ver o Senhor? Se santifica.
Quer um dia morar com o Senhor no céu? Se santifica, se arrepende, se santifica, porque com certeza no final nós teremos vitória definitiva. Aleluia, glória a Deus. Que aula maravilhosa, que aula poderosa. Se você está gostando dessa aula, compartilha com seus amigos. Não fique com essa mensagem só para você, porque fazendo assim, mais pessoas irão ter acesso a este maravilhoso conteúdo. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que são sensíveis à voz de Deus e anseiam por sua manifestação destruindo o mal causado pelo pecado dos homens. Ou seja, quantos de nós somos perseguidos, somos atribulados, diariamente somos vítimas das injustiças do homem, somos atacados, somos de todas as formas maltratados, porém nós temos que ter a convicção de que essas palavras do Senhor ainda valem para nós hoje. O Senhor, nós devemos estar sensíveis à voz do Senhor, porque o Senhor diz que o Senhor trará o resultado final satisfatório para aqueles que obedecem à sua palavra. Então o Senhor fala, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguires, disserem todo mal contra vós, porque vocês com certeza estarão fazendo a minha vontade. Sabe por quê? Quem faz a vontade do Senhor, quem anda com o Senhor, é natural que em algumas situações ele vai desagradar as outras pessoas, porque as pessoas não querem se voltar para Deus e acabam nos chamando de radical, de extremista, de pessoas ignorantes, arrogantes. Não, nada disso. Nós somos crentes, somos servos de Deus, estamos trilhando o caminho da eternidade e é o mundo que precisa se voltar para Deus e não nós se adequar ao sistema maligno do mundo para poder agradar todo mundo. Nós não fomos chamados para agradar o mundo, nós fomos chamados para agradar a Deus. E o resultado, meus irmãos, de todas as injustiças que sofremos da parte do homem por causa do pecado, o resultado virá no final. O Senhor garante vitória ao seu povo. Se você crê assim, diga amém e glória a Deus e deixa um like no final em nome de Jesus. 3.2. Santificação urgente. Será que hoje nós estamos precisando de santificação, igreja? Hoje está precisando de santificação? Claro que está precisando. O mundo está andando na apostasia, o mundo está andando no abandono da fé, as pessoas não querem mais saber de Deus, as pessoas estão trocando Deus por qualquer coisa, Deus por uma aventura amorosa, estão trocando Deus por um trabalho, estão trocando Deus por uma amizade. Então há uma necessidade urgente de arrependimento e de santificação para que nós venhamos nos adequar à vontade do Senhor. Sabe por quê? A falta de santidade ela traz grande prejuízo na obra de Deus. Olha o que vai dizer aqui, ó. A falta de santidade, ela emperra, ela amarra e desacredita a igreja do Senhor. Quantos e quantos escândalos de irmãos e irmãs que não estão fazendo a vontade do Senhor, estão aí vivendo na brincadeira no Evangelho e causam um escândalo no meio do povo de Deus. O nome do Senhor não é diminuído, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O nome de Jesus não vai ser apagado por causa disso. A igreja vai continuar prevalecendo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, irmão, isso causa dificuldade para pregar o Evangelho, para conquistar mais vidas para o Reino do Senhor, porque a obra de Deus, ela precisa de que os seus membros se santifiquem. Então o Senhor chama de maneira urgente, santifique-se a mim, porque com certeza onde há santificação, há milagre, há cura, há batismo, há renovo, há vida eterna. Sabe por quê? Porque o Senhor é santo e Ele trabalha com pessoas santas. O Senhor tem compromisso com pessoas que se santificam, pessoas que não estão preocupadas em agradar o mundo, mas agradar o Senhor. Pessoas que estão andando no Espírito, fazendo a vontade do Senhor, e não pessoas andando na carne, porque quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então, para se agradar ao Senhor, para se santificar, precisamos andar de acordo com o Espírito Santo tem nos guiado. Então, quando o povo de Deus despreza a santidade, passa a amar o mundo, se torna maior impedimento para a ação de Deus na história. Irmão, isso aqui é muito sério. Será que eu, com as minhas atitudes, será que você, com as suas atitudes, não tem sido um impedimento na obra de Deus? Não tem sido um impedimento para o crescimento da obra do Senhor? Não tem sido um impedimento para uma maior ação de Deus? Porque muitas vezes nós não entendemos porque não está mais havendo milagre, porque não está mais havendo cura, não está mais havendo salvação. Aí muitas pessoas se perguntam, será que Deus mudou? Será que Deus não tem mais poder? É claro que não. Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Deus continua poderoso, soberano, eterno. Sabe quem mudou? É o povo, é as pessoas que não estão mais buscando o Senhor de coração sincero,
buscando o Senhor de maneira verdadeira, sabe por quê? O Senhor procura verdadeiros adoradores, o Senhor procura pessoas que andem com a verdade. Então, isso é o motivo de nós muitas vezes fazer uma autoanálise. Será que as minhas atitudes, será que o jeito como eu estou me comportando está agradando o Senhor? Está sendo favorável para que a obra de Deus venha crescer no decorrer da história? Então fica novamente esta pergunta no ar, para mim, para você. Eu tenho procurado a cada dia, não porque sou melhor do que ninguém, longe disso, é porque eu não quero ser pedra de tropeço na obra do Senhor. Eu quero que a obra do Senhor cresça, eu quero que a obra do Senhor seja exaltada sobre a terra, que o nome do Senhor Jesus seja conhecido em todas as nações. Então, para isso, eu preciso também, como parte deste corpo, como parte desse reino, eu preciso a cada dia ser um exemplo de cristão, ter característica de Cristo, ser verdadeiramente aquele que vai promover a palavra de Deus, não aquele que vai impedir a propagação do Evangelho. Então, não seja um impedimento para o avivamento. Olha aí, o Senhor está pedindo avivamento, mas para isso ele pede santificação. Aleluia! Vamos passar para o tópico 3.3. Chegamos ao final da nossa aula, já estamos no último tópico. Pensa numa aula abençoada, eu estou aprendendo bastante e eu tenho certeza que você também está aprendendo e eu quero que esse conteúdo te ajude para você elaborar sua aula, domingo na escola dominical. Você que não é professor, que você venha aplicar essa palavra, que você venha praticar, para que você venha se fortalecer também na presença de Deus. 3.3, libertação e esperança. A mensagem de Joel é temporal e alcança todas as gerações. Lembra que eu falei? A mensagem de Joel, ela ecoa até o dia de hoje, ela continua sendo atual, porque a palavra de Deus, ela continua sendo atualizada todos os dias em nossas vidas, e de todas as gerações, confrontando-as com seu modo de viver, ao mesmo tempo que se apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Então, assim como o Senhor pediu mudança, assim como o Senhor pediu retorno do povo, da mesma maneira o Senhor não mudou, o Senhor pede arrependimento do seu povo e uma mudança verdadeira de vida. Olha aí, o livro de Joel trazendo para o nosso dia de hoje a mesma mensagem que estamos e devemos continuar pregando. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto, e sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos em um cenário de destruição, pecado e afastamento do Senhor. O Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio ao seu povo e a fortaleza aos filhos de Israel. Então, que nós possamos a cada dia praticar a palavra do Senhor. É bem verdade que temos aí hoje pessoas que se preocupam mais em agradar os homens com as pregações, mais em agradar a liderança com as pregações. Não é que nós vamos chegar por aí batendo todo mundo com a palavra, sendo arrogante, não. É pregar a palavra do Senhor de maneira simples, mas pregar a verdade, pregar contra o pecado, denunciar aquilo que está desagradando ao Senhor, porque fazendo assim, nós vamos conseguir alcançar o objetivo, que as pessoas se libertam, que as pessoas se renovadas a sua esperança. O que adianta eu pregar coisas na igreja, pregar palavras que vão somente agradar o coração do homem, mas não vai causar uma mudança de vida, não vai trazer a pessoa para perto de Deus. Ela pode até mesmo receber o milagre naquele momento, ela pode até mesmo ser abençoada financeiramente naquele momento, mas e no final? Será que ela vai alcançar a vida eterna? Isso é o que mais importa. A Bíblia diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós precisamos ter isso em mente, precisamos voltar urgente a pregar a verdadeira palavra, a voltar a praticar as doutrinas que o Senhor nos pede, porque fazendo assim, com certeza vamos estar fazendo a vontade de Deus, aleluia. E o meu desejo é que você venha se adequar à vontade de Deus, que você venha se aperfeiçoar na presença de Deus, que você venha buscar o Senhor de coração sincero e que você que já está firme aqui na presença de Deus, continue firme, continue com essa brasa viva, com essa tocha acesa, para que o Senhor continue te usando a cada dia, em nome de Jesus. Então, essa aula falou bastante comigo e eu tenho certeza que falou com você. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós teremos a lição de número 4. Falaremos aqui acerca do profeta Amós. É tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Novamente o Senhor chamando o povo
Então não perca a próxima edição da semana que vem, será uma bênção, em nome de Jesus. E você que assistiu essa aula até o final, muito obrigado. Deixa seu like aqui, deixa seu comentário, para que venha fortalecer aqui o nosso canal, para que o nosso canal venha crescer. Em nome de Jesus, a sua participação é muito importante. E eu quero agora orar com você, agradecendo ao Senhor por mais um vídeo aqui gravado, por mais uma aula executada, e que o Senhor venha nos abençoar grandemente no próximo domingo agora, com essa revista, com essa lição da Escola Bíblica Dominical. Ore comigo em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai amado. Obrigado por essas palavras que o Senhor colocou na minha boca. Obrigado, Senhor, porque através do livro de Joel, o Senhor trouxe, Deus, à nossa memória a palavra arrependimento. O Senhor trouxe à nossa memória a palavra esperança, promessa. O Senhor trouxe à nossa memória que há um juízo que vai ser executado aqui nessa terra, mas o Senhor tem esperança para aqueles que se arrependerem. O Senhor tem vida eterna para aqueles que quiserem trilhar o caminho da eternidade. Meu Deus, muito obrigado. Fortaleça teus filhos na tua presença, aqueles que estão fracos, Senhor, aqueles que estão, Deus, passando por uma situação difícil nesse momento, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça ele, fortaleça ela, para que ele e ela continue firme de pé na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu muito obrigado. Se assim o Senhor permitir, nós estaremos juntos novamente semana que vem para gravar a nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima, em nome de Jesus.